falar um pouquinho aqui do Young Professionals, né? Antes de falar do Young Professionals, eu gostaria de me apresentar. Sou o professor Gregory, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios, né, para quem não conhece. E essa ação, ela é uma ação do I3E, o ramo do Young Professional, né, com apoio do IFAL, dos ramos estudantis da sociedade IAS, PES, PELS, destacando os capítulos da UFCG, UFRN e o ramo estudante do IFAL. Para quem não conhece, o Young Professional ele é um grupo de membros do I3E, certo? Que já são graduados ou estão no fim da graduação, e esses jovens, né, buscam ajudar outros jovens profissionais a aperfeiçoar a sua carreira e a imagem profissional, promovendo assim uma integração entre esses profissionais que fazem parte desse membro, né, dos membros da comunidade do I3E. E uma das atividades que a gente realiza é justamente essa, de trazer informação e ampliar o networking, né, dos recém-graduados e, por que não, também dos que estão graduando, né? Então, no último ano da engenharia, e estão buscando aí os seus perfis de carreira. Então, esse público também não é restrito, nós temos aqui participantes também que já têm 20 anos de experiência, né, já passaram aí da fase de jovens profissionais. E antes de começar o tema desse bate-papo, eu gostaria de pedir que vocês deixem os microfones desativados, certo? E ao fim desse bate-papo, nós vamos ter, em torno de 5 minutos, um espaço para perguntas do público. Então, quem quiser também ficar à vontade para se inscrever, certo, nas perguntas. E eu gostaria agora de começar o bate-papo pedindo a apresentação, né, do Tássio e do Bruno. Fiquem à vontade aí para vocês se apresentarem. Por favor, professor Tássio. Obrigado. Eu vou começar então. Bom, gente, boa tarde a todos, né? Meu nome é Tássio Vilela Ferreira, eu sou professor de engenharia elétrica, né, desde 2008, e minha área de atuação, assim, de formação para valer é engenharia de alta tensão, equipamentos elétricos, coisas que estão um pouco distantes, assim, propriamente, das linhas de frente mais típicas para o enfrentamento da pandemia. Vocês podem estar se perguntando agora o que é que um cara de alta tensão está fazendo para combater a pandemia do Covid-19. Bom, eu vou explicar, narrando rapidamente uma parte da minha trajetória. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado lá em Campina Grande, mas eu sou natural de Aracaju, Sergipe. Hoje eu moro quase em Aracaju, eu moro na Barra dos Coqueiros, que é um município que fica maravilhosamente imprensado entre o Rio Sergipe e o Oceano Atlântico. Vizinho de Aracaju, bem pertinho de Aracaju. Gosto muito daqui, aí tem um certo bairrismo, por isso que eu vou logo dizendo que é uma coisa maravilhosa, sabe? Mas a Barra dos Coqueiros, que esse município, na verdade, é uma cidade da Grande Aracaju. E quando terminei em 2008, eu entrei para ser professor lá em Campina Grande como substituto. Em 2010, eu consegui ser aprovado como efetivo, passei no concurso para efetivo. Fiquei lá de 2010 até 2017. Nesse meio tempo, defendi minha tese em 2011, fui pai em 2008, casei em 2007, enfim, muita coisa aconteceu na minha vida. Em 2017 eu e minha esposa e minha filha resolvemos voltar para Sergipe. E aí, de fato, voltei em 2017, e desde 2017 eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Engenharia Elétrica, e um departamento que eu gosto muito, tanto quanto gostava de Campina Grande. São experiências diferentes, são departamentos diferentes, mas universidades diferentes. A tradição é bem diferente. Campina Grande tem mais de 50 anos, o departamento de engenharia elétrica aqui da UFES tem pouco menos de 10, mas é uma oportunidade muito boa de conseguir colocar
de transferir experiências de um lado para o outro. Continuo colaborando com Campina Grande e tenho trabalhado bem com eles também, e aqui na UFES também. Sou professor dos programas de pós-graduação do Departamento de Engenharia Elétrica da UFES e do de Campina Grande. Continuo com um pezinho lá em Campina, graças a Deus. E aí, nessa trajetória, eu me envolvi com o INESC Brasil, né, que é um instituto de ciência e tecnologia, é uma empresa privada sem fins lucrativos, que está encampando, né, de fato, essas ações de enfrentamento à Covid-19. E é sobre essas atividades que eu vou falar aqui, nessa interface com o INESC. O INESC, como eu disse, né, não tem fins lucrativos, é empresa privada, e tem um papel muito particular, né, nesse bioma da ciência e tecnologia brasileira, que é o de ter como lastro fundamental uma rede que envolve várias universidades do Brasil, que é a chamada Rede INESC Brasil. E aí, para participar dessa rede, as universidades se conveniam, né, com o INESC, algumas se associam, que é, de fato, uma conexão mais forte, né, a universidade passa a ser sócia do Instituto, mas em qualquer uma das duas situações, seja como associada ou como conveniada, a universidade está apta a desenvolver ações junto ao INESC e por consequência, a acessar a rede INESC Brasil e ter contato com todas as outras universidades que já estão participando da rede. Hoje, essa rede tem 20 universidades brasileiras, né, públicas, e as ações de enfrentamento a gente vai detalhar no decorrer do trabalho aqui, do evento. Perfeito. Bom, vou me apresentar aqui. Então, boa tarde a todos. Gregory, muito obrigado pelo convite, professor Gregory. Meu nome é Bruno Caetano, né, eu sou natural aqui da Bahia, de uma cidadezinha no interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Passei pela Universidade Federal de Sergipe. Na realidade, eu sou formado em Engenharia Mecânica. Eu cursei o primeiro semestre lá na UFES, em 2008. Aí, por questões logísticas, né, acabei retornando para cá, para a UFBA. Mas é uma cidade que eu gosto bastante também, aí a Aracaju, né? E realmente foi uma boa passagem lá na UFES. Bom, hoje eu sou colaborador aqui do Senai Cimatec, né? Então, após a minha formação em engenharia mecânica, na realidade houve um programa aqui para a formação de jovens talentos. Então, estava assim, saindo, né, da graduação, né, finalizando aí no último semestre, e eles abriram esse programa aqui para formar pessoas para atuarem nos projetos de pesquisa, principalmente. Então, era um programa trainee, basicamente, né, que passou por uma especialização, depois por uma etapa que envolveu mestrado, um período também desenvolvendo atividades em parceiros daqui na Alemanha. Então, foi esse período assim, de formação, né, que eu me envolvi muito com essa parte de pesquisa, de desenvolvimento também de tecnologias. Aqui é uma instituição muito flexível, você consegue guiar sua carreira para vários caminhos, né? Então, nesse período, eu me aprofundei muito na parte técnica, mas também consegui desenvolver uma carreira, de certo modo, gerencial. Hoje estou focando na parte técnica de novo, então, como as áreas elas têm uma particularidade de atender muitas demandas do mercado, então, eventualmente, a gente acaba precisando ter uma interlocução mais forte com o cliente, e aí foca 1, 2 anos desenvolvendo, né, essa competência também. Depois acaba migrando mais para a parte de pesquisa mesmo, então eu segui essa carreira aqui. Então, desde 2007 eu atuei como gestor de áreas, né, voltadas aí, similar ao caso do professor Tarso, eu também não tenho, assim, uma conexão tão forte com esse mundo da saúde, né, no caso aqui de uma das ações que a gente está tocando, que é da manutenção dos respiradores, na minha área é mais voltada para ciências térmicas, materiais, processos de fabricação, mas a gente vê que a gente pode agregar, né, e contribuir nessas frentes.
de forma assim, bastante interessante. Então, atuei como gestor nesse período, 2017 a 2019. Agora estou focando com a parte de liderança técnica de projetos de P&D, no qual a gente aí faz desde a etapa de prospecção desses projetos, orçamentação, interlocução com o cliente, até o desenvolver do projeto em si, né, liderando aí grandes times, né, para estar entregando, né, esse escopo, né, que o cliente contrata. A gente também vai falar um pouco mais à frente sobre essas iniciativas, né, que estão acontecendo, mas desde já, eu acho que de todos os projetos que eu já trabalhei aqui, posso dizer que esse é um dos que mais, assim, foi relevante para mim, porque você vê o resultado imediato, né, a contribuição imediata para a sociedade, e aí nesses momentos a gente abre mão de qualquer conforto, de qualquer preocupação com, né, com o tempo, não tem limites, né, final de semana, estendendo até tarde, fazendo o possível para viabilizar essas entregas, porque a gente sabe que a sociedade precisa e que o retorno é imediato, né. Então, assim, muito gratificante, né, poder estar envolvido nessas ações e, novamente, agradeço o convite de poder estar compartilhando um pouco sobre essas experiências. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, né, para estar aqui compartilhando um pouco das ações que vocês vêm fazendo e dar um pouco de inspiração também para outras pessoas, né, que estão aí traçando suas carreiras. Bom, então, como o tópico do bate-papo é enfrentamento do Covid, né, eu gostaria de começar perguntando, fazendo algumas perguntas. Quais são as tecnologias que vocês utilizaram no seu grupo de pesquisa ou na empresa, né, que trabalha para de alguma forma, né, de alguma camada, poder combater a pandemia, né, a Covid? Pode ficar à vontade quem quiser começar a partilhar. Tá. Vai, Bruno, começa você agora, eu comecei da outra vez. Então tá bom. Bom, a gente aqui tem algumas frentes, né, nesse sentido aí, tanto do combate quanto do diagnóstico da Covid, né? Então, assim, eu estou mais envolvido nesse processo da manutenção dos respiradores, que não é propriamente dito um desenvolvimento de tecnologia, mas sim envolve o desenvolvimento de uma metodologia. Eu vou detalhar um pouco mais sobre ele, sobre esse processo. Mas algumas frentes que estão ocorrendo aqui e que a gente pode até envolver outros profissionais para falar um pouco mais sobre isso em outras oportunidades. Mas peço desculpas do barulho, pessoal, que estão desinfectando aqui no momento. Mas, então, uma das frentes foi voltada para os diagnósticos rápidos do coronavírus, né, os testes rápidos. Então, aí uma ação muito voltada para o segmento da área de saúde. Então, envolveu o nosso Instituto Senai de Inovação e Sistemas Avançados de Saúde, no qual, né, tem essa competência voltada para biotecnologia, desenvolvimento de tecnologias voltadas para a área de saúde, para a área médica, e desenvolveu esses testes rápidos e vem implementando aí para algumas indústrias aqui da região, bem como para os próprios colaboradores, né, do Sistema S, de modo geral. Então, a gente que está aqui trabalhando num regime reduzido, né, de aproximadamente 10% da equipe, talvez um pouco mais esteja aqui no momento, mas a gente passa por esses testes frequentes para poder garantir, né, a saúde de todos, né, a questão da segurança de todos. Então, foram testes que já foram desenvolvidos aqui. Uma outra frente foi está sendo a questão das máscaras, né, face shield, que também consiste aí na disponibilização desses equipamentos, né, de proteção, desses dispositivos de proteção. Então, foi uma frente voltada para fabricar essas máscaras, tem até um aqui na minha frente, mas as máscaras em acrílico, né, para poder estar disponibilizando e doando para hospitais, para unidades de saúde. Então, essa iniciativa ela ocorre lá no Cimatec Park, né, no outro campus que a gente possui lá em Camaçari, onde a gente montou uma linha, né, que vai desde a etapa de corte, né, desses acrílicos, conformação, fixação dos elásticos, desinfecção, embalagem,
e uma etapa logística de distribuição, assim, bem a grosso modo falando. Uma outra frente aí foi voltada para o túnel de desinfecção, né, que consiste aí no criar todo esse aparato, toda essa estrutura, bem como todo o sistema para realizar a desinfecção desses profissionais de saúde que possam estar utilizando, bem como profissionais de outras áreas que necessitem desse processo. Né, também ocorrendo essa frente lá no Cimatec Park. E, por fim, e aí de um modo mais detalhado, essa frente que eu venho trabalhando, ela consiste aí na manutenção de ventiladores mecânicos pulmonares, que é esse equipamento tão importante nesse momento de pandemia. Também conhecido como respirador, né, mas o nome correto é o ventilador mecânico. É o que auxilia no processo de respiração, né, dos pacientes que têm alguma situação mais grave, algum problema respiratório mais agravado. E aí, nesse contexto agora, por causa, né, da Covid. Então, a gente tem recebido, assim, esse processo, na realidade, ele começou em uma frente muito ativa da nossa parte, de mapear hospitais, mapear unidades de saúde, mapear clínicas, e aí com apoio muito forte da prefeitura, do próprio governo do estado, mapear instituições que necessitassem desse suporte, né, da manutenção desses respiradores. E posteriormente a demanda acabou se equalizando entre ativa e reativa, de modo que a gente também, após a divulgação nas redes sociais, passou a ser muito acionado, né, procurado por hospitais, principalmente do interior, que tem 1, 2 equipamentos desses, e que necessitam de reparo. Então, em linhas gerais, são equipamentos que já tinham um tempo aí fora de operação, obrigado, que esse equipamento, né, pode ser muito relevante aí para esse período de pandemia. Então, a gente já recebeu até o momento mais de 400 respiradores, né, a gente já liberou mais de 180 respiradores. Isso, quando a gente passa para fazer uma conta estimada de que cada ventilador desse pode apoiar em torno aí de 5 pessoas, se a gente considerar que cada pessoa vai ficar em torno de 15 dias, né, utilizando o equipamento, num período aí de 1 mês e meio, 2 meses, então mais ou menos aí 5 pessoas, alguns estudos falam 10, a gente pode estar falando aí, arredondando para 200 respiradores, de mais de 1.000 pessoas atendidas, né? Então, assim, é realmente um impacto imediato, e é muito importante para a gente essa ação. Assim, falando um pouco mais, esses respiradores, né, eles variam bastante o estado vamos dizer assim, a vida útil deles, no estado no qual a gente recebe eles, alguns já mais degradados, então a gente muitas vezes não consegue repará-los, né, temos um percentual, vamos dizer assim, de inservíveis, né, gira em torno aí de 10%. Outros são manutenções relativamente simples, então é trocar um kit de baterias, trocar um conjunto de consumíveis, como células de oxigênio, bem como outros itens, e outros a manutenção já é mais complexa, às vezes são fontes que estão queimadas, placas, né, eletrônicas que estão danificadas, e a gente tem que fazer todo esse processo, algumas vezes de reparo, outras vezes de aquisição mesmo e substituição desses itens, né, desses componentes aí danificados. O que é importante aí destacar? Nossa experiência com manutenção de ventiladores é de 2 meses e meio, basicamente. Então, foi algo que a gente se estruturou para atender. Então, aqui, a gente destaca a importância dos engenheiros clínicos. A gente, né, trouxe para cá 2 engenheiros clínicos que têm o conhecimento, né, normalmente é um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, que se especializou nessa área clínica, então ele conhece todo o processo, né, o que esse equipamento precisa, né, quais são os requisitos para a operação dele, como que ele vai ser utilizado lá, e um outro conjunto de profissionais que a gente tem, né, contado bastante aí com apoio são os técnicos especializados, né, na manutenção de equipamentos médicos, especificamente até de ventiladores, que a gente conta com em torno de 10 aqui hoje. Muitos começaram, né, como voluntários, procuraram a gente hoje auxilia com ajuda de custo, e outros a gente foi captando mesmo e buscando junto no mercado, né? Então, essa ação ela ocorre aí diariamente, cada dia a gente buscando entregar mais e mais respiradores,
Depois eu vou falar um pouco à frente sobre os desafios, sobre as limitações que a gente tem encontrado, mas é basicamente, né, em resumo, reparar ventilador mecânico para disponibilizar para os hospitais, né, e unidades de saúde para que eles possam utilizar nesse momento aí de pico, né, principalmente sabendo que algumas unidades já estão com a capacidade no máximo, então a cada respirador que chega lá é um grande ganho, né, para as pessoas. Bom, minha vez agora, né, gente? O que está acontecendo, né, na nossa interface, né, do Inesc Brasil com a pandemia? O Inesc, né, na medida em que a pandemia foi chegando no Brasil, diversas instituições, né, foram respondendo ao problema da forma que, das suas especialidades, vamos dizer assim, né? Esse trabalho aí que o Bruno acabou de destacar, muito nobre, muito bem pensado, porque é uma coisa que tem resposta imediata, né? Imagine você trocar a bateria do respirador, se você salvou uma vida com um respirador desse, tá pago o esforço todo de todos os outros respiradores, né? E o tempo investido e tudo mais. No caso do Inesc Brasil, o que aconteceu? Nós percebemos que poderia ser vantajoso tomar proveito de alguns resultados de projetos anteriores que o Inesc desenvolveu e vem desenvolvendo, no sentido de reduzir tempos, de otimizar custos no apoio, né, ao combate aos efeitos da pandemia. Então, existe um projeto que o Inesc desenvolve junto com várias outras instituições da Europa e aqui do Brasil, chama Projeto FASTEM. E o FASTEM tem uma característica de trabalhar com manufatura aditiva, né, coisas aí associadas com impressoras 3D, corte a laser, esse tipo de coisa, e produção distribuída. Um exemplo clássico, né, que foi um dos estudos de caso do projeto, foi um estudo de caso que a ThyssenKrupp do Brasil, né, foi apoiada, participou do projeto, para produção de peças para elevadores, muitas vezes elevadores antigos e que não tem mais estoque de algum tipo de equipamento e tal, e de acessório. E aí o que aconteceu? No âmbito desse projeto, o pessoal desenvolveu uma rede e alguns softwares que permitem, imagine, eu estou aqui em Aracaju e quebra uma determinada peça de um determinado elevador do meu prédio. A ThyssenKrupp vem fazer a manutenção e ela, camarada, vai lá e solicita aquela peça. O software do FASTEM, né, da rede FASTEM, ele vai ver quem é a unidade de produção que está mais perto aqui da demanda, vai mandar fabricar essa peça em manufatura aditiva. Muitas vezes a peça é uma peça simples, não faz sentido você encomendar milhares feitas por injeção de plástico ou coisa do tipo, você imprime uma ou duas na impressora 3D e essa peça chega no ponto de demanda no cliente muito mais rápido. Então, a ideia aí é aproveitar a manufatura aditiva e a capacidade logística para encurtar tempos. Pronto. Então, com essa informação, o que foi que se pensou? Nós podemos pegar projetos de produtos que são desenvolvidos no sentido de combater os efeitos da pandemia, como, por exemplo, ressuscitadores automatizados, que é uma coisa um pouquinho menos sofisticada do que um ventilador pulmonar, certo? Ou então, face shields, ou então, cabines de isolamento, e outros itens que a gente resolveu colocar no pacote e disponibilizar o acesso a essa rede para quem quiser. Então, na prática, imagine que
um determinado professor de uma determinada universidade resolve fabricar face shields e ele quer colaborar nesse sentido. Na universidade tem a impressora, a gente está tocando tudo muito na base da doação, né, e do voluntariado, e aí esse professor entra em contato conosco, se conecta na rede Fastem, e nós vamos passar para ele os arquivos que são necessários para imprimir as pecinhas do Face Shield, que são poucas, porque o Face Shield majoritariamente é uma lâmina de plástico, né? Os arquivos para as peças que precisam ser impressas, os arquivos para as peças que precisam ser cortadas na cortadora laser, e podemos, inclusive, executar o serviço de impressão, né, ou de corte, na unidade de manufatura aditiva que estiver mais próxima da demanda. Se for o caso, por exemplo, um problema que está aqui no interior de Sergipe, a manufatura aditiva provavelmente destacada mais próxima vai ser aqui na UFES. Claro que, se por acaso na UFBA tem outro ponto de manufatura e lá está com uma fila de espera menor, né, o sistema vai encaminhar a produção para lá e mesmo considerando a distância maior, o produto ainda chegaria aqui no ponto de demanda mais rápido, sendo produzido lá. Então, essa otimização logística, o sistema Fastem todo faz. Os produtos que estão envolvidos na iniciativa, né? Nós temos, eu já falei do Face Shield, eu já falei do ressuscitador automatizado, eu tenho umas imagens, uns vídeos, se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui para vocês verem daqui a pouco. Nós temos uma máscara chamada de Spirandi, né, o nome que a gente batizou, que é uma máscara para respiração não invasiva, né, fica no rosto do paciente, e pode ser usado em conjunto com a cabine de isolamento, que na prática é uma coisa meio que uma cabine de plástico, né, com exaustor, para criar uma pressão negativa e você conseguir tirar o ar contaminado que o paciente fatalmente exala, né, sai pelo exaustor e pega um duto e vai para fora do hospital ou da UPA, onde quer que seja. Né? Essa é a cabine de isolamento. O Face Shield, imagino que vocês todos conheçam. Além disso, há também uma cabine de esterilização por ultravioleta. Essa é uma contribuição de uma professora aqui da Universidade Federal de Sergipe, que resolveu pegar o conceito dela e adicionar à nossa plataforma, né, de manufatura distribuída. Basicamente, é uma cabine fechada, né, completamente fechada, onde você coloca a máscara N95 usada, que supostamente é descartável, mas você coloca essa máscara dentro da cabine de esterilização e ela fica lá um determinado período de horas recebendo radiação ultravioleta. E o que tiver vivo de micro-organismo nessa máquina morre, certo? Nessa máscara morre. E aí você pode dar uma sobrevida a essas máscaras N95. Né? Temos mais o que? Já falei do Face Shield, já falei da câmara, já falei do expirante, já falei do respirador. Está faltando um item. Bom, quando eu lembrar, eu entro na próxima intervenção, certo? E comento. Mas, de fato, resumindo bem a ideia, é fazer uso de uma rede de manufatura distribuída para conseguir entregar de uma forma mais barata e mais rápida esses produtos que, na prática, nenhum deles Na verdade, tem alguns aperfeiçoamentos, mas a maior parte deles são equipamentos que foram concebidos, né, por outras instituições e que a documentação é livre e que está disponível na internet. A gente faz contato com essas instituições e passa a utilizar esses produtos empregando essa rede. Perfeito, muito bem pontuado as atividades que vocês têm contribuído aí, né? Muito bom a gente sabe um pouco de alguns detalhes, né, da tecnologia usada e as camadas, né, que tem trabalhado. Aproveitando essa primeira parte de perguntas,
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bruno e uma pergunta para o Tássio, já nesse gancho, né, do que foi explicado. Bruno, vocês têm colaborado muito forte, né, nas camadas mais diretamente com os respiradores. Eu gostaria de saber se está atingindo também outros estados, ou basicamente a concentração está sendo na Bahia. E Tássio seria basicamente a pergunta com relação a essa questão da radiação ultravioleta, que fica numa parte de desesterilização, né, para matar o vírus. Se existe algum estudo ou tem algum parâmetro fixo de um determinado tempo ou intensidade da radiação, para a gente ter a certeza que o vírus que ele foi morto, né? Então, pode ficar à vontade quem quiser começar. Bom, então, com relação à sua pergunta, professor Gregory, assim, essa iniciativa, né, ela começou aqui no Cimatec, né, e aí com o suporte do Senai Nacional a gente expandiu, né, esse processo. Então começou aqui, mas com a visão de vamos adquirir o know-how o mais rápido possível e passar para o que a gente chama de outros pontos de manutenção, né, para que eles possam executar também, realizar também esse processo de manutenção dos ventiladores. Então, hoje existem aí 40 pontos de manutenção. A gente realizou um processo de... Isso falando ainda da visão global, né? Antes de se estamos reparando ou não de outros estados. Mas qual foi a ideia? Foi estabelecer pontos, né? Mais de um, por sinal, se possível, em nos vários estados aí do país. Então, a gente fez diversas capacitações, né? Aí visando, né, explicar como estruturamos esse fluxo de coleta de equipamento, o fluxo logístico, o fluxo de manutenção em si, qual a proposta ideal desse layout, dessa linha de manutenção, quais são os requisitos básicos ou os cuidados que se deve ter para evitar contaminação cruzada, para evitar, né, contaminação das pessoas que vão estar nas unidades. A gente está num processo, né, ainda de quarentena. Então, mas essa atividade de manutenção a gente precisa, né, estar na unidade para realizar. Então, quais cuidados a gente deve ter com relação a isso? Então, todo vamos dizer assim, um manualzinho, né, com as principais orientações, com o principal procedimento, alguns documentos modelo, a gente desenvolveu isso e compartilhou esse conhecimento com outras unidades que acabaram se tornando pontos de manutenção. Inclusive, não só unidades Senai, mas também muitas empresas, muitas montadoras, aqui não falar nomes para não esquecer de ninguém, mas muitas empresas do setor automotivo também, bem como de outros setores, disponibilizaram aí suas linhas, suas equipes para realizar esse procedimento de manutenção dos ventiladores. Fizemos, inclusive, algumas capacitações também internacionais, algumas lives internacionais e algumas capacitações mesmo para algumas unidades dessas empresas, né, em outros países, principalmente da América Latina, para que eles pudessem atuar com essa ação. Então, qual foi a ideia? Compartilhar o conhecimento e criar essa rede integrada, de modo que dúvidas, compartilhamento de material, compartilhamento de informações sobre fornecedores, sobre peças, pudesse, né, gerar aí uma velocidade, né, e um ganho rápido de conhecimento para executar esse processo. Aqui no Cimatec, desses equipamentos que a gente já recebeu, uma parte veio de outros estados, em torno aí de 20%, 30% desses equipamentos são de outros estados, então já recebemos do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso está chegando aí essa semana, Rondônia também, na próxima semana, provavelmente. Então, temos também apoiado esses estados que têm uma demanda maior ou que acabaram ainda não implementando algum ponto de manutenção naquela localidade. Pode ter até no estado, mas naquela cidade não tem, e aí talvez por capacidade de processo, direcionar aqui para o Cimatec atender essa demanda deles. Então, temos, né, executado esse processo também para outros estados, mas deixando claro que estão estruturados aí mais 39 pontos de manutenção nesse contexto, né, da iniciativa Mais Manutenção, né, que é o nome que a gente deu aí a esse projeto. Perfeito, muito obrigado pela resposta. Professor Tasso, se quiser
fazer alguma colocação, fica à vontade. Então, Gregory, respondendo a sua pergunta, existe uma curva, né? Uma curva específica que relaciona o tempo e a intensidade da radiação para garantir a morte ou a esterilização a 99,9%, ou quanto você queira, dos vírus ou das bactérias que estão lá na máscara, né? Eu não vou saber precisar numericamente, porque, de fato, não é minha área de atuação. A pesquisadora à frente disso é a professora Suzana Lalick, aqui da Universidade Federal de Sergipe, que é física nuclear. Então, ela sabe exatamente qual é a quantidade que precisa estar lá. Mas é uma solução de compromisso, né? O que acontece é que, na prática, as pessoas pecam pelo excesso. Claro, você não pode brincar com uma coisa dessa. O equipamento consome relativamente pouca energia, se você for comparar com outros equipamentos que se prestam a fazer esterilização por temperatura, né? E as lâmpadas de radiação ultravioleta são lâmpadas de descarga, como a lâmpada fluorescente, elas não consomem tanto assim, né? E aí, o cidadão, se você tem uma recomendação para deixar por 1 hora a máscara lá exposta, deixa por 2. O que eu vejo as pessoas fazendo muito tradicionalmente é assim: você dá plantões de 12 horas, digamos, né? Então, trabalha de dia e à noite você não está no hospital. Você pega a sua máscara, põe na câmara lá e deixa lá a noite toda. No outro dia de manhã você pega e põe no rosto. Pronto. Então, com isso, você tem uma folga aí razoável de que o que tinha vivo nessa máscara morreu. Perfeito, muito bem esclarecido. Obrigado pela resposta. Para continuidade aqui, eu gostaria de saber se vocês querem detalhar um pouco mais a questão da metodologia, alguma coisa que ficou para esclarecer mais em outro momento, e se existem limitações e eventuais perspectivas, né, num trabalho pós-pandemia, né, com relação a essas tecnologias. O que é que vocês podem assim imaginar no período pós-pandemia, essas tecnologias que vocês tiveram contato, né, muito embora não necessariamente diretamente com a zona de conforto, né, profissional, se vocês enxergam algum horizonte aí, alguma coisa que vai acontecer pós-pandemia com relação às tecnologias que vocês têm tido contato. No caso, esse tipo de pergunta, né, pode ficar à vontade, quem tiver mais vontade de responder, se quiser fazer um revezamento, pode ficar à vontade. Bom, Gregory, para o pós-pandemia, é o que todo mundo quer, né? O pós-pandemia, coisa mais desejada no mundo todo ultimamente, mas infelizmente a gente não sabe quando vai ser isso, né? Nós não temos uma data ainda no calendário. Eu tive recentemente, fui até tivemos até um caso curioso de um estudante que me pediu para ver uma prova que a gente fez no comecinho do isolamento, um pouco antes do isolamento. Aí o cara disse assim: professor, deixa eu ver minha prova assim assada. Eu disse: rapaz, quando acabar esse isolamento aí, eu lhe mostro, a gente discute pessoalmente, para não ficar fazendo essas coisas, né, por telefone, por vídeo. E mal sabia eu que eu não tinha data para acabar, né? Mas aqui no âmbito das iniciativas do INESC, o que acontece? Eu posso mostrar na sequência, né, não sei se agora ou numa próxima intervenção, algumas fotos dos produtos, e eles, de fato, são produtos que têm um foco específico durante a pandemia. Talvez o reanimador automatizado, né, o Vita, que é o produto mais complexo dentre os que a gente propõe a facilitar a fabricação, ele possa ter, vamos dizer assim, uma sobrevida depois da pandemia para aplicações em regiões onde não existe respirador, por exemplo, né?
onde não existe ventilador. Mas o propósito dele não é funcionar, substituir respiradores e ventiladores típicos, né? Por outro lado, existe uma iniciativa, ainda dentro do projeto, né, do Fasta Vita, de oferecer soluções de software para smartphone, mas que poderiam nos ajudar no desisolamento, vamos dizer assim, né? Mas, infelizmente, não posso dar detalhes agora, ainda está em desenvolvimento. Quando tivermos a coisa disponível, eu, com o maior prazer, divulgo para quem quiser interessado. Naturalmente, vai ser software gratuito e tal, mas me pediram para não estragar a surpresa. Perfeito. Muito obrigado. Bruno? Bom, na mesma linha, né, como o professor Tarso comentou, essas iniciativas aqui, elas têm um foco, né, muito grande nesse momento. No caso da manutenção dos ventiladores mesmo, para atender essa demanda, né, momentânea, e claro que alguns deles vão ficar, né, para a utilização dessa unidade de saúde, outros provavelmente não, basicamente para atender esse período de pico, porque alguns são ventiladores já mais antigos, então que podem futuramente ser substituídos. Mas o que a gente percebe, o primeiro ponto é a formação da competência. Então, uma nova linha, né, que pode estar, que provavelmente vai, né, ser desenvolvida, vai ser ampliada na instituição. Esse processo, não de manutenção de respiradores, nem de equipamentos médicos, não é nossa razão, né, de existir, né, competir com né, empresas que já atuam com isso, não, mas no sentido de apoiar as indústrias no desenvolvimento de novas tecnologias. De estruturar novos processos, de não esperando por isso, mas também do país estar mais preparado para situações como essa. A gente basicamente foi pego de surpresa, né? O mundo inteiro, mas alguns países sofrem mais, outros menos, outros se saem muito bem. Então, o Brasil é um país com alto potencial para tudo, né? De energia, pessoas capacitadas, pessoas criativas, indústrias. Então, a gente vê como assim, uma oportunidade de melhorar, né, de aprimorar. Então, no Cimatec, eu tenho certeza que o legado que fica é esse foco de desenvolver ainda mais tecnologias, agora dando um foco também nesse mundo aí da engenharia clínica, da engenharia médica. Acho que assim, é um ponto que fica, né? Com relação aí a perspectivas futuras. E claro, naturalmente a gente acaba também desenvolvendo algumas pessoas da instituição. Então, a gente envolveu nesse processo a equipe da área de eletrônica, né, a equipe da área de logística. Então, essas competências que também ficam e vão ser utilizadas para outras atividades, para outros projetos que certamente surgirão. Né? Então, tenho certeza que também fica um legado aí importante para a instituição e para a sociedade, os equipamentos que foram reparados, a competência nos testes rápidos desenvolvidos. Eu acabei não comentando, mas uma outra iniciativa mais recente, né, é a da manutenção de bombas de infusão. Então, foi algo que já foi desdobrado por causa dos ventiladores mecânicos. Então, os leitos, né, eles precisam dessas bombas de infusão. Então, algo que também tem ocorrido aqui. Então, o foco momentâneo, mas futuramente, certamente, a competência e o olhar para desenvolver e apoiar as indústrias em tecnologias voltadas para a área médica, né, área clínica. Bom, perfeito. Gostaria de saber se, antes de a gente abrir um espaço de perguntas para o público, o pessoal que quiser também se inscrever para perguntas, podem fazer as perguntas no chat, né? Bruno e Tasso também, se quiserem fazer algum compartilhamento de site, pode escrever algum link no chat, as pessoas podem acessar, né, e ver algumas informações com mais detalhes. E se vocês quiserem fazer algum compartilhamento de fotos de alguns registros, né, ou alguns detalhes mais específicos que não foi esclarecido nas interações anteriores, podem ficar à vontade antes de a gente fazer
esse espaço final, né, que é a abertura de perguntas para o público, tá bom? Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem explicar um pouco mais sobre a metodologia, sobre algumas fotos ou registros, né, que vocês tenham guardado ou separado para fazer, então, pode ficar à vontade aí, eu vou deixar esse espaço. E as pessoas da plateia, quem quiser fazer a inscrição para perguntas, né, podem fazer, que aí o moderador do nosso bate-papo ele vai acionar, né, eventuais perguntas. Deixa eu espaço para vocês. Então, Gregory, eu coloquei aqui no chat os links para as redes sociais do Inesc Brasil. Em todas elas há informações sobre o Fasta Invita. Vou colocar também o link do site do projeto, efetivamente, né, para quem quiser dar uma olhada. E, bom, eu tenho aqui alguns slides e 2 vídeos super curtos que eu posso mostrar para vocês. Eu acho que serve para ilustrar, serve para até municiar a plateia, né, os nossos telespectadores, para suas perguntas, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Espero que vocês vejam. Pronto. Estão vendo a janela do próprio Meet, certo? Sim, sim. Agora, estão vendo a apresentação? Eu estou vendo. Estão vendo? Tá. Então, vou... Apresentação super rápida aqui, né? O porquê da iniciativa, né? Mobilizar uma resposta, né? Partindo de resultados que a gente já tinha, para fazer uso de uma estrutura de expertise e laboratórios que eventualmente não tá operacional ou não está ajudando a combater a pandemia atualmente. Então, imagine, o camarada tem uma empresa que trabalha com impressão 3D, o cara tem uma impressora 3D em casa, ele quer ajudar? Ele pode ir lá no site do Fasta Invita, tem um formulário que ele se cadastra, a gente entra em contato e passa para ele as tarefas, né, de manufatura aditiva para ele fazer lá na região dele e impactar localmente, certo? A ideia do como, né, é promover o engajamento de pesquisadores e laboratórios associados ao Inesc Brasil, mas isso não quer dizer que tem que ser só quem já conhece o Inesc Brasil. Como eu disse, pode ser pessoa física, pode ser empresa, pode ser um laboratório de outra universidade que ainda não está envolvido com nenhum tipo de iniciativa. A ideia da gente é passar o material necessário para o cara conseguir responder tão rápido quanto possível. É claro que no começo não deve tentar começar logo pelo projeto mais complicado, né? Isso também vai muito da demanda local. E o que é, né, o projeto efetivamente? É a rede de manufatura aditiva capaz de conectar o pool de maquinário, certo? Com a produção de kits local, né, para enfrentamento do Covid-19. Então, quais são os itens? Aí aqui eu passo para mostrar os produtos efetivamente. Aqui são os face shields, eles praticamente não têm partes impressas, só esses botõezinhos amarelos aqui, ó, que o pessoal usa para juntar a lâmina da frente, né, com a parte que vai ao redor da cabeça. E isso tudo é fixado, né, preso na cabeça do cidadão com elástico comum. Então isso aqui é muito prático e muito imediato de ser feito, né? Dá para montar os face shields muito rápido e dá inclusive para você ter uma componente social, porque imagine que você tem um governo estadual ou municipal querendo apoiar pessoas que estão sem renda.
mas são pessoas que podem trabalhar na produção de uma coisa como essa, entendeu? Pode se unir, né? Apoiar a microempresa ou empreendedor individual na fabricação dessas coisas, usando o maquinário, que pode ser voluntário também, e fazendo uso da rede de manufatura aditiva e do fornecimento das informações que está à disposição. Manual de montagem, especificação do equipamento, tudo isso a gente tem pronto e em evolução. Outro produto que está sendo desenvolvido, né, e que já está, temos em protótipo, é a máquina, a máscara Spirandi, né? Aí vocês olham, nossa, parece um produto completamente fabricado, né, industrializado. De fato, a novidade aqui é essa pecinha preta, né, e esses elásticos aqui, que vão garantir uma fixação mais adequada, né, da máscara ao rosto do paciente, reduzindo ou anulando a saída de gás carbônico quando o paciente expira, né, juntamente com os vírus. Se isso acontece, a máscara vai estar sendo utilizada dentro da cabine de proteção, que é desse tipo, né? O paciente fica aqui dentro da cabine, um lado da cabine aqui é abrível, naturalmente, por onde sai o corpo do paciente, a cabeça do paciente vai ficar desse lado aqui mais próximo desse caracol branco aqui, que é o exaustor, e aqui dentro da cabine se cria uma pressão negativa, de maneira que, quando o paciente expira, né, o ar contaminado sai aqui pela exaustão. Vejam que isso aqui, ó, tubo de PVC, aqui tem uma ou duas peças impressas em 3D, que é para facilitar a conexão desse exaustor com a cabine. O resto é plástico cristal e algumas alças. Então é coisa também muito fácil de montar, certo? A cabine pode ser usada paralelamente com a Spirandi. Aqui está o conceito dos dois juntos, né? A cabine junto com a máscara, certo? Voltando um pouco, nós temos o respirador. Esse é o desenho, um dos desenhos 3D, né, do respirador. Esse projeto não é original nosso. Ele originalmente ele foi desenvolvido na Universidade Norte-Americana. Aí o INESC-TEC do Porto, em Portugal, que é a nossa instituição parceira, né, é associada do INESC Brasil também, pegou esse projeto, fez alguns aperfeiçoamentos e adaptações à realidade portuguesa, e nós, por sua vez, pegamos o projeto deles e temos aperfeiçoado para a nossa realidade e fazendo algumas adaptações aqui no Brasil, certo? Esse aqui é o desenho, mas eu tenho o vídeo, vou passar o vídeo aqui rapidinho, dele funcionando, que é bem mais interessante. Estão vendo o vídeo aí? Eu vou tomar esse silêncio como um sim. Isso aqui foi durante um teste do respirador no laboratório aqui da Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto. Existe aí um boneco que vai fazer as vezes de paciente, né? E essa peça que vai sendo comprimida aqui entre as pás, né, do ressuscitador automatizado, é o chamado ressuscitador manual, né? Conhecido muito no meio como Ambu. Né? O pessoal chama muito isso aqui de Ambu, mas Ambu é a marca do fabricante mais famoso, né? É como Bombril, né? A gente nunca chama palha de aço. O ressuscitador manual também é muito conhecido como Ambu. Na prática, a aplicação não
Nós não imaginamos que a aplicação vai ser assim invasiva, né? Com mangueira na traqueia do paciente, e sim vai usar algum tipo de máscara sobreposta. Por último, tem um videozinho curto, que é mostrando ele em funcionamento, uma outra versão, um outro protótipo, em outra universidade. Esse foi feito de acrílico transparente para mostrar as partes móveis, né, tudo funcionando. Então, esses equipamentos, eles têm... O pessoal está trabalhando no sensoriamento, controle de vazão, tem uma série de parâmetros biomédicos que precisam ser respeitados, e o pessoal tem trabalhado nisso, né, nos últimos dias, certo? Então, o projeto vem evoluindo também. A cabine de esterilização, eu vou fazer melhor, eu vou compartilhar com vocês um link para uma matéria que foi veiculada em rede nacional com a professora que vem desenvolvendo o equipamento, certo? Vou colar aí no chat e vocês podem acessar. Aqui. Bom, era isso que eu tinha para mostrar de maneira complementar, certo? E estou à disposição para perguntas. Perfeito, foi muito legal esse projeto aí, professor Tássio, a gente vendo, né, o protótipo, né, o produto em funcionamento, em teste, realmente é algo muito interessante. Parabéns por toda essa iniciativa. O senhor comentou, né, ao longo da live aqui, né, a questão de como pode-se otimizar a eficiência logística, né, aí pensando-se na fabricação desses itens. E logística é um dos pontos que a gente sofre bastante aqui, porque não na fabricação, mas a gente faz aquisição, né, de muitas peças. Então, esse ventilador mecânico, ele possui diversos componentes que a gente tem que comprar, né, de diversos locais. Muitas vezes a disponibilidade existe, no outro dia já não tem mais, os preços flutuam muito, são muitas marcas, muitos modelos. Então é algo que um dos pontos assim críticos do processo de manutenção é o processo de aquisição aí de peças, né? Aproveitando a oportunidade, professor Gregory, eu vou compartilhar aqui um link, que é o link do canal do Cimatec no YouTube. Lá tem algumas lives de 1h30, 2 horas, que para quem tiver interesse pode entender um pouco mais sobre o processo aí de manutenção de respiradores. E vou tentar passar um vídeo aqui só para mostrar esse processo de manutenção. É um vídeo bem breve também. Vocês sinalizam se não estiverem ouvindo o áudio, que aí eu posso comentar, né, ao longo do vídeo. Mas só para ter uma ideia do processo em si. Vou tentar compartilhar aqui. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Sim, eu estou vendo. Perfeito. Vou passar aqui. Você só me sinaliza, Gregory, por favor, se está passando o áudio? O áudio não. O áudio não, né? Tá, então eu vou narrando aqui. Esse vídeo ele mostra o fluxo de manutenção que inicia nesse ambiente, com a recepção dos equipamentos, né, dos respiradores. Ele passa por uma bancada de limpeza e higienização, seguindo aí todo o procedimento, né, de higienização, de cuidado. Após a limpeza, eles são, né, aguardam em quarentena por 48 horas, né, para partir para uma limpeza interna, né, que é feito aí nesse ambiente. Esse local ele é de recepção, ele não está, vamos dizer assim, não há cruzamento entre esse local e o local no qual o equipamento é feito a manutenção ou sai.
né? Após a quarentena e a limpeza interna, o equipamento vai para as linhas de manutenção. Nós estamos rodando 3 linhas aqui no Cimatec, por uma questão de não aglomerar muitas pessoas na mesma linha, bem como de atender esse volume de respiradores que recebemos. Então, essa é uma das linhas. O primeiro passo é o equipamento passar por uma etapa de triagem, para entender qual é o problema que ele possui. Então, é um item danificado, é um problema de manutenção mecânica, é um problema de manutenção eletrônica. Então, vai se identificar os defeitos, né? Depois ele vai para uma bancada de manutenção, que pode ser mecânica, eletrônica ou as duas. A maioria dos problemas, 80%, são problemas de manutenção eletrônica. Depois ele vem para essa bancada aqui onde eu parei, que é a bancada da calibração. Então, 100% dos equipamentos precisam sair daqui calibrados. É o que garante, o que atesta que o reparo foi efetivo, né? Inclusive, quem executa essa manutenção são parceiros, né? A gente trouxe uma empresa que é especialista na calibração desses equipamentos, especialista na emissão desses laudos, que já tem tudo procedimentado, os relatórios e os equipamentos, inclusive, né, relevantes para isso, que são os analisadores. Então, elas fazem essa calibração. A grande maioria dos equipamentos passa de primeira, 10% aí precisa de um ajuste fino, retorna para a bancada de manutenção, onde é feita essa manutenção. Uma coisa que ajudou muito a gente foi a gestão, né, disso, né? Então, a gente usa, nessa televisão aqui mesmo está mostrando, não dá para ver muito bem, mas é uma ferramenta que a gente usa para gerir onde cada equipamento está, em cada etapa que está guardando peça, qual a previsão de chegada dessas peças. Quando o processo começou com poucos equipamentos, era mais simples, mas quando a gente ampliou aí substancialmente o número de equipamentos, então gerir isso aí foi algo assim fundamental. Por fim, esses equipamentos vão para uma bancada aí de embalagem final e são direcionados para expedição. Então a equipe de logística vem e retira, né, esses equipamentos. Então, em linhas gerais, né, funciona dessa forma. Essa é uma das linhas de manutenção. Temos outras, né, aqui no Cimatec também. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouco. Muito bom, estou de parabéns, viu? E o detalhe de conseguir um parceiro para fazer a calibração, porque eu, sem querer querendo, eu vi que tem uma pergunta ali já no chat relativa a essas questões de regulamentação, calibração, etc. E isso tem que ser feito realmente por gente especializada. Não somos nós que somos especialistas em outros assuntos que vamos lidar com isso, porque no limite é a vida humana que vai depender daquele equipamento, né? Então, parabéns realmente. Obrigado, professor. E exatamente, esse ponto da calibração ele é o mais crítico, né? Como os próprios engenheiros clínicos aqui falam, é um equipamento de suporte à vida, então a gente tem que saber muito bem o que está fazendo. Por isso a importância dos engenheiros clínicos, dos técnicos especializados e, né, dessa equipe especializada aí na calibração e validação, os testes de segurança elétrica, por exemplo, né? Uma corrente que na nossa pele, né, na nossa mão, externamente, a gente não vai nem sentir praticamente, no máximo um formigamento, mas um choque interno, né, com essa aí corrente pode causar óbito, né? Então, é realmente tudo muito delicado esse processo. Perfeito. Mais uma vez, parabéns. Meus parabéns a vocês dois, né? E tanto a equipe também que está envolvida nessa força-tarefa aí para combater, né, ou mitigar, de certa forma, os impactos da Covid. E acho que uma pergunta já foi respondida, né? Mas se quiserem também esclarecer mais, eu vou chamar a equipe o moderador para se posicionar, se quer fazer mais alguma pergunta. Eu acho que teve a pergunta da questão da liberação de operação desses equipamentos. E eu acho que tem outra pergunta. Gregory. Sim. Na verdade, eu não respondi, viu, a pergunta. Eu só aproveitei o gancho, mas preciso responder ainda. Mas, pronto, por favor. Então, se quiser aproveitar esse momento para responder, pode ficar à vontade. Com mais detalhes. Eu, na verdade, eu caí durante a apresentação do vídeo do Bruno, eu caí rapidamente, precisei voltar e o chat apagou-se. Eu lembro um pouco, mas para ficar claro qual era a pergunta, seria interessante outra pessoa ler para a plateia, né? Gregory? Perfeito. Smith, pode ficar à vontade. Foi a professora
Camila, e aí, se ela estiver na sala ainda, ela liga o microfone para aproveitar e fazer. Então... Ela disse que está sem microfone. Então eu vou ler. A pergunta, a primeira foi o seguinte: existe problemas de liberação, de operação desses equipamentos? E aí a segunda é: gostaria de saber se a aquisição dessas peças poderia ser substituído por peças 3D, por exemplo. No caso, a segunda pergunta, acredito que seja endereçada para o Bruno, né? E a primeira pergunta para mim. Bom, a primeira pergunta, ela é o estágio que hoje nos freia com maior intensidade, né? Que é exatamente você ter o sinal verde do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde para a aplicação do equipamento. O que acontece? Se você quer usar esse equipamento de uma maneira comercial, não tenham dúvidas que isso não vai ser possível, pelo menos eu quero crer que não, né? Não vai ser possível enquanto estivermos dentro da pandemia. Por quê? Porque é um processo demorado, tem uma série enfim, de pré-requisitos que não vai dar tempo de atender. Não porque não temos capacidade de dar vazão ao atendimento, mas porque existe uma burocracia que não vai conseguir, não conseguiremos vencer. E aí, do ponto de vista do reanimador automatizado, especificamente, nós temos projetos irmãos, né, em Portugal e no Marrocos. E esses países têm formas diferentes de abordar isso. Em Portugal, por exemplo, a legislação é um pouco mais livre, né? E o respirador, o reanimador automatizado, ele pode ser disponibilizado para o corpo clínico de um hospital, por exemplo, e a recomendação, né, a responsabilidade que se tem, se coloca na mão do médico. Né? E, doutor fulano, você vai receber esse respirador aqui. Se chegar o momento que você não tem mais o que fazer por um determinado paciente ou outro, porque faltou aparato clínico, pode colocar para funcionar. Você pode colocar esse respirador, né, porque, enfim, é aquela situação que é vida ou morte. Né? E você tem lá o equipamento pode ajudar, porque você não vai fazer uso. Aqui no Brasil, como eu disse, para uso comercial demoraria demais, mas existe a possibilidade disso ser viabilizado como pesquisa ou como um projeto experimental de extensão. Isso aí pode acontecer na interface com as universidades, certo? Aí precisa, claro, o conselho de ética e uma série de outros trâmites, né? Mas o importante é que pode haver, né? Nós temos essa expectativa de trilhar o caminho nesse sentido. Né? Também o que acontece, esses protótipos que eu mostrei aqui não são a versão final, do que eu mostrei para o que está ficando pronto, nós temos algumas evoluções bem significativas, tanto estéticas quanto funcionais, e cada vez mais o equipamento está ficando mais sofisticado e se aproximando mais de um ventilador, apesar de que não vai ser um ventilador nunca. Né? É possível que a nossa expectativa é conseguir atender, né, as pessoas relativamente ao reanimador automatizado por uma via dessa experimental.
Com relação aos outros itens, né, o Face Shield e os outros itens, aí é mais fácil, porque não são itens cuja falha, né, poderia causar a morte de alguém, por exemplo. Né? São equipamentos de proteção individual, de proteção coletiva, são menos críticos, certo? E aí a regulamentação é mais simples e não impacta tanto. Perfeito. Eu vou responder, né, a pergunta da professora Camila, que pergunta se a aquisição das peças poderia ser substituída por peças 3D, né, por exemplo. Assim, uma premissa básica, né, do processo de manutenção desses ventiladores é não alterar o projeto deles. Então, por exemplo, a gente não pode, dando um exemplo aqui um pouco diferente, mas a gente não pode substituir uma bateria e para esse equipamento atual, a atual bateria dele seja de 5 volts, a gente colocar uma de 5 volts e meio. Coisas simples, né, até mais simples do que essa não podem ser feitas. Então, a gente utiliza aqui a impressão 3D para componentes externos, não estruturais, não, vamos dizer assim, de complexidade, inclusive de relevância médica ou de relevância operacional desse equipamento, mas um conector externo para fazer um teste, né, de funcionamento, um suporte para uma válvula, um suporte para um braço desse equipamento que está danificado. Então, basicamente, componentes externos que não estão associados à operação dele, mas sim a algum acessório ou algum teste para esse equipamento. Então, a gente tem utilizado muito, mas não para componentes pensando aí na operação do equipamento. Perfeito. Então, Smith, se quiser fazer mais alguma... Nayara? Pode ficar à vontade para ligar o microfone. Então vou ler para você. A Nayara Oliveira, ela pergunta: teríamos estimativa do valor para manutenção do respirador, caso estivesse sendo cobrado? Perfeito. Obrigado aí, Nayara, pela pergunta. Assim, esse processo ele varia muito, né? Então, dar um exemplo aqui, tem manutenções que a gente executa com menos de R$1.000, por exemplo, para trocar uma válvula desse respirador, e outros que necessitam de uma placa, que custa em torno de 18 mil, 20 mil, a depender da marca, ou uma fonte que custa em torno de 8, 9 mil. Então, o custo da manutenção já seria bem mais alto. Então, uma média, aí, considerando tudo isso, gira em torno de R$5.000 de peças, né? Então, excetuando-se ainda o HH, né, a equipe envolvida nisso, bem como o processo de calibração. Então, daria para a gente estimar em torno de R$6.000, R$7.000 na média, mas existem casos e casos. Então, isso considerando que o custo mesmo, literalmente custo, não preço, não existe custo indireto, não existe margem, não existe lucro, nada disso. Então, claro que talvez aí esse valor seja aí um pouco diferente para uma empresa que, né, sobrevive desse tipo de atividade, né? Mas em termos de custo, pensando aí na nossa estrutura atual, inclusive, que não é a mesma, né, de uma empresa de manutenção, né? Contamos também com voluntários, compramos peças em quantidades, porque o volume de respiradores é grande, isso não é um regime normal, né, no dia a dia também dessas empresas, então tudo isso aí influencia um pouco. Mas numa média a gente estaria falando desses valores aí, mas não são base nem parâmetro para comparar com o processo normal, porque as variáveis são completamente diferentes, né? Ok? Obrigado. Por nada. O professor Luiz Henrique, ele queria comentar algum ponto, então, se ele estiver ainda conosco, fica à vontade, professor Luiz. Não, boa tarde, quer dizer, boa noite já, né? Só colaborando, nós aqui em Fortaleza, professor Luiz Henrique, eu sou aqui da UFC em Fortaleza, e um dos pontos que nós tivemos aqui, nós fizemos um grupo de trabalho justamente para desenvolver aqueles respiradores
baseado no projeto do MIT e depois mudamos para o projeto da Unicamp, nós esbarramos justamente na questão legal, que parte do material foi tipo parte dos design que antes estavam abertos, todo mundo podia pegar e tentar fazer, começou a ser barrado pela justiça de se colocar em aberto em alguns pontos, né? Então foi realmente uma experiência bem traumática essa parte. E a parte de comprar o equipamento também, a válvula, bomba, não sei o nome, Ambu, né, que a gente chama, ele também, tipo, sumiu aqui do mercado de Fortaleza e nós demoramos muito tempo para conseguir comprar um em São Paulo, até que chegou para a gente conseguir fazer os primeiros testes, né? Então, hoje a gente tem a máquina funcionando, mas a experiência foi muito traumática. Boa parte do pessoal que tinha se juntado para trabalhar em cima disso debandou. Obrigado. Posso fazer um comentário? O Luiz, a experiência da gente tem sido similar nesse sentido, certo? Tanto que se a nossa iniciativa fosse exclusivamente em cima do respirador, nós teríamos tido provavelmente um efeito parecido com o que teve na equipe de vocês. Como a ideia era lastrear a produção de outros equipamentos em cima da rede desenvolvida originalmente no projeto Fasten, conseguimos, aumentando o portfólio de produtos, vamos dizer assim, manter o projeto com um sentido efetivo de auxiliar as pessoas, porque, veja, eu entendo perfeitamente que é preciso ter bastante rigor nesse tipo de especificação de equipamento, de parametrização, de calibração, tudo isso. Mas, para a atual situação, veja, a gente está falando de uma morte por minuto, o que tem, né, os panoramas mais recentes, eu quero crer que seria propício se a gente tivesse uma força-tarefa no sentido de avaliar esses equipamentos ou de facilitar a aplicação, né? Eu não estou dizendo que libera geral, por favor, mas, enfim, que os protótipos pudessem ser avaliados por equipes que trabalham com isso, do ponto de vista, sob uma perspectiva institucional, porque o que está acontecendo hoje é que cada iniciativa dessa espalhada pelo país está fazendo uso de um laboratório regional ali, de tudo muito de uma forma descentralizada e sem convergência. Eu acho que o que evoluiu mais, o que está mais perto de tudo, de fato, é o da USP, né? que tem um princípio ligeiramente diferente desse nosso. Por outro lado, fica sempre aquele sentimento de que até para ajudar não é tão simples assim. E talvez nem seja. É preciso deixar bem claro aonde acaba a exigência técnica, biomédica, médica, segurança, etc., e aonde começa a burocracia, pura e simples. Porque eu vou fazer uma comparação que pode parecer um pouco esdrúxula, mas eu acho que na relação com a burocracia, ela adere. É simples. Alguém aqui, todo mundo aqui provavelmente tem relação com uma universidade, conhece uma universidade, frequentou, enfim. Se tiver alguém aqui que já tentou fazer uma doação formal a uma universidade, uma doação, por exemplo, eu tenho um computador em casa que eu não uso mais, eu quero doar à universidade. Se alguém aqui já tentou fazer isso, sabe do que eu estou falando. E mas é o típico do nosso país, né? De uma maneira ou de outra, geralmente a burocracia está na regra, né? Então, bom, a gente, Luiz, eu agradeço pelo compartilhamento
da sua experiência, certo? A gente continua aí na luta, e se você quiser colaborar com a gente, tentar continuar também, fica à vontade. A gente mantém contato e tenta ampliar a rede aí, no sentido de colocar isso para frente. Obrigado, professor. Realmente, a gente está mantendo aqui o grupo, né? Uma empresa está ajudando a gente, ele mesmo, o dono da empresa, é que está à frente desse projeto aqui com a gente, né? Então, a gente está na luta, mas realmente é inglório, né? A questão de trabalhar com a universidade realmente complica às vezes. Obrigado. Viu? Disponha. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aqui a fala do professor Luiz, né? Muito bem observado aqui, e os esclarecimentos e esses temas que a gente vem discutindo, né? Acho que a gente passou um pouco do tempo previsto, mas vou deixar também 1 minuto, 2 minutos, se alguém quiser fazer algum comentário. Muito embora, vocês também podem colocar os contatos, né? E-mails, se achar conveniente. Vocês podem ficar à vontade de deixar seus contatos, e algumas pessoas podem eventualmente fazer um contato por e-mail, né? Ou da forma que achar mais conveniente, certo? Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar o professor Tássio e Bruno pelas iniciativas, né? E as equipes que estão envolvidas. Agradecer também a disponibilidade para compartilhar esse momento, né? As pessoas que estiveram presentes aqui também, o professor Luiz, a professora Camila, os demais. E, basicamente, é isso. Acho que a gente tem que refletir mesmo sobre isso e ter um pouco mais de cautela, né, com relação a essas atividades, iniciativas muito bem-vindas, tanto do professor Tarso como do Bruno. E esse compartilhamento também do professor Luiz, né, no Estado do Ceará, também ajuda a gente a refletir um pouco sobre essas ações. E, basicamente, a gente gostaria de encerrar esse momento aqui do bate-papo. Vou deixar aqui um momento, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se despedir um pouco, ou fazer algum comentário, alguma coisa que deixou passar sem querer, podem ficar à vontade, certo, pessoal? Bom, então, eu vou deixar o professor Tassi fechar, então eu vou aí, primeiramente, agradecer novamente a oportunidade, Gregor, de poder estar aqui compartilhando um pouco dessa iniciativa, né, falar um pouco, né, sobre esse contexto aí tão delicado que a gente está vivendo agora, a oportunidade também de estar interagindo com você, com o professor Tássio, né, com todos aqui presentes. Então, também dizer que eu me coloco à disposição para apoiar, passar informações, apoiar no que for necessário, se tiverem outras dúvidas, se tiverem interesse em conhecer mais também sobre as outras iniciativas, a gente pode estar fazendo essa ponte. E parabenizar também a iniciativa como um todo. Eu acredito que momentos como esse são muito importantes, né, porque a gente está discutindo, né, o momento, né, está discutindo uma situação delicada que o país está vivendo, e eu acredito que a gente está também contribuindo para a formação das pessoas, para mostrar um pouco como que a gente aplica o que a gente aprendeu, né, na universidade, o que a gente aprendeu nos cursos de pós, de mestrado, de doutorado. Então, como que a gente converte esse conhecimento em ações, né, que aí trazem resultado à sociedade. Então, muito obrigado e à disposição quando vocês precisarem. Bom, gente, palavras finais é só agradecer a oportunidade de participar aqui desse evento, né? É uma oportunidade muito, muito interessante de conectar pessoas com interesses similares. Queria deixar um abraço aí para todos que puderam comparecer, e especialmente para os meus alunos e ex-alunos. Aqui está quase uma lista de chamada aqui, rapaz, eu estou prestando atenção. Não vou citar nomes para não entregar a minha idade. Eu vou falar só da professora Ana Vitória, que está aqui presente, mas Ana continua com cara de 16 anos, então não me entrega, certo?
mas queria deixar um abraço caloroso a todos vocês, a satisfação revê-los mesmo que virtualmente, e ficar à disposição, tanto para outras interações nesse sentido, como para acolher, né, vocês, caso queiram se engajar no projeto, no Fasta Invita, caso queiram começar a produzir alguma coisa, a gente pode também auxiliar nesse sentido, né, se conectar à rede e tentar ajudar de alguma forma. O que eu acho, assim, ainda pegando um pouco de carona na fala do professor, né, sobre a decepção que tivemos, a gente, por mais que tenha esses contratempos, eu acho que faz bem, né, a gente se sentir colaborando de alguma forma para amenizar o sofrimento de alguém ou para minimizar o risco de alguém contrair a doença ou coisa do tipo, né? O mínimo que a gente possa fazer pelo próximo, né, já tem valor nesse contexto atual, nessa coisa louca que está sendo essa pandemia ultimamente. E eu acho que reunir pessoas com propósitos similares nesse sentido para compartilhar ideias e aumentar as nossas conexões, sem dúvida, é uma iniciativa muito bacana do Young Professionals, né? E, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. É isso aí, muito, muito interessante, né, esse momento, realmente. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer a todos vocês pela participação aqui nesse evento. Quem tiver interesse em acompanhar os próximos eventos, é só seguir o Young Professional nas redes sociais, no Instagram. E parabéns de novo, né? E agradeço a participação de vocês, a disponibilidade. Tá? Um abraço. E sempre também, se quiser, tem contatos aí aqui por Alagoas. Queria o professor Tasso mandar um abraço lá para o Luciano. O Luciano é parecido com a Ana também. A idade vai passando, ele vai... Rapaz, o Luciano, ele vai ficando mais novo. É... Ele e Ana tem esse negócio, vai passando o tempo, vai ficando mais novo. Não, o Luciano, sem dúvida, quando os abraços estiverem liberados novamente, vai ser um dos primeiros que eu vou abraçar, porque é uma pessoa muito querida. Verdade. Show de bola. Então, um abraço para todos. Fiquem bem, né? Fiquem em casa com seus entes queridos. Um abraço, Bruno, um abraço, Tasso. Um abraço lá também para a Bahia, para o colega Flávio, que trabalha na Ford, um amigo meu. Então, fiquem bem vocês aí, pessoal. E muito obrigado. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.